Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Osana e estou aqui mais uma vez aqui no nosso canal para trazer uma linda história para vocês. Estou com muita saudade de vocês, hein? E eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês lá em Romanos, capítulo 5 e versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que linda essa história. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu por nós, mesmo sendo nós ainda o quê? Pecadores. E a história que eu vou contar para vocês hoje, crianças, é Frederico e o peão. Isso, Frederico e o peão. E ela passa, sabe na onde essa história? Ela passa num lugar bem distante da cidade, ó. Ah, crianças, olha, numa cidade, num lugar muito distante, havia um menino que se chamava Pedro. Pedro era um menino muito pobrezinho. Muitas vezes na casa de Pedro não tinha comida para Pedro comer. E Pedro, crianças, nunca havia ganhado um brinquedo. Ah, então Pedro era um menino muito triste, porque ele não tinha um brinquedo. E crianças, sabe? Pedro, certo dia foi para a escola e quando Pedro chega na escola, os seus amigos que sempre ganhavam presente estavam brincando com um peão. Olha, criança, brincando com um peão. Então Pedro, crianças, aqui tão triste, sozinho, por não ter um brinquedo, nem um peão, não podia brincar. E ele então ficava olhando seus amigos brincar, de jogar o peão para um lado e para o outro, para ver quem jogava mais alto e quem arremessava e ganhava a brincadeira. E o coraçãozinho de Pedro estava tão triste, porque Pedro não tinha um brinquedo, porque Pedro não podia ter um brinquedo, porque o pai e a mãe de Pedro, eles eram muito pobrezinhos. O que eles ganhavam mal dava para comer. O pai de Pedro era um lenhador, e o que ele ganhava, crianças, não dava para comer. Mas o pai de Pedro e a mamãe dele começou a notar e ficar triste de ver que Pedro estava se sentindo tão triste por não ter um brinquedo. E aquilo deixava eles muito chateados. Mas então, crianças, estava chegando o aniversário de Pedro e Pedro nunca tinha ganhado um presente de aniversário. Então, sabe, o pai de Pedro teve uma brilhante ideia de fazer para Pedro um peão. Porque ele é lenhador, foi então que ele foi até o quintal e separou as melhores madeiras que tinha lá para fazer um peão para Pedro. Mas sabe o que acontece? O pai de Pedro, criança, ele trabalhava até tarde lá na lenhadora, ele chegava muito tarde à noite. E quando ele chegava, ele esperava Pedro dormir para ir fazer o peão para Pedro. E assim foram vários dias, o pai de Pedro fazendo o peão para Pedro, assim que ele dormia. Mesmo cansado, ele fazia. E foi se passando os dias. Então chegou o tão esperado dia, o aniversário de Pedro. Crianças, e o pai de Pedro trabalhou naquela noite para deixar pronto o peão, e quando amanhecesse, Pedro pudesse ganhar o seu presente. Então o pai de Pedro teve uma ideia. Ele foi lá no armário onde Pedro pegava a sua canequinha para tomar o seu café da manhã. E ele foi lá no armário e colocou o peão lá no armário, para quando Pedro acordasse, ele tivesse a linda surpresa de encontrar um presente. Ah, como Pedro se sentiria, hein? Seria o seu primeiro presente. Pedro nunca tinha presente. Ia ser o primeiro presente. Vamos ver como Pedro se sentiu? Então Pedro, crianças, acorda e vai até o armário. Quando Pedro chega no armário, ele tem a surpresa. Um peão! Papai, mamãe, venham ver, tem um peão aqui. E o pai de Pedro fala para Pedro:
Pedro, esse é o seu presente de aniversário. Eu mesmo fiz para você. E Pedro então começa a gritar de felicidade por ter recebido o seu primeiro presente de aniversário. Pedro já estava completando ali mais uns 7, 8 anos de idade e não tinha ganhado um presente, né? Então Pedro começou a gritar e dizer para o papai: olha que lindo! Papai, o presente, ele é tão especial, mas tão especial. Sabe por quê? Porque foi o Senhor quem fez para mim. E a mamãe de Pedro estava lá no cantinho, toda sorridente e feliz por ver seu filho tão feliz com um presente. Então Pedro pega o peão e sai para o quintal e diz: você será o meu melhor amigo e eu vou te dar o nome de Frederico. Olha o nome que Pedro deu para esse peão, Frederico. E diz: Frederico, nós nunca mais iremos nos separar, pois você é o meu melhor amigo a partir de hoje. Eu nunca vou te abandonar, Frederico. Crianças, e daí Pedro começou a pintar e a colorir o peão. Sabe por quê? Pedro queria levar o seu melhor amigo até a escola para que os seus amigos olhassem e vissem que ele ganhou um presente. Então ele começou a colorir o peão. Mas certo dia, o pai de Pedro chega e diz: olha, nós iremos mudar para o sítio. Nós não vamos mais morar aqui na cidade. Nós iremos mudar. Vamos para outra cidade. Não vamos mais ficar aqui. Então, crianças, chegou o tão esperado dia de Pedro ir embora. Então Pedro ajudou a colocar tudo em cima do caminhão para a mudança que iria acontecer naquele dia. E Pedro colocou tudo. E Pedro não se esqueceu de colocar o seu peão. Mas sabe o que aconteceu? Começou então a viagem. E eles foram. E Pedro estava todo feliz, olhando a paisagem, coisas novas que Pedro nunca tinha visto. E sabe o que aconteceu, criança? O caminhão foi sacolejando, foi pulando na estrada ruim. E o peão de Pedro caiu. E ninguém notou que o peão havia caído. Sabe por quê? Porque todos estavam distraídos com a natureza, com coisas novas. E o peão então caiu no caminho. E sabe, o peão tentou correr para alcançar o caminhão. Mas ele sentiu tão cansado e não conseguiu encontrar o caminhão. Então ninguém notou. E foi então que veio a chuva, que veio o sol, que veio tudo. E o Frederico Peão lá no caminho, jogado, sentindo triste porque perdeu o seu amigo. As crianças até passavam por Frederico, mas nem se importavam, pois era um peão feio que estava lá jogado pelo chão. Mas Frederico não sabia que o seu amigo Pedro estava muito triste porque havia perdido o seu melhor amigo. Ele procurou o peão e não encontrou e desistiu. Foi então que uma enorme tristeza bateu sobre o coração de Pedro. E seu papai e sua mamãe, vendo que Pedro estava tão triste e não sabia mais o que fazer para consolar o coração de Pedro, sabe? O papai de Pedro disse assim: Pedro, não fique triste, o pai faz outro para você. Mas o Pedro disse: não, eu não quero outro, eu quero Frederico, o meu amigo. Eu prometi que nunca eu iria abandoná-lo e agora eu perdi. Mas certo dia acontece o inesperado. A mãe de Pedro diz a Pedro:
olha, Pedro, vá até o quintal e põe lenha para fazer comida. Porque naquela época, criança, o fogão para fazer comida precisava pegar lenha e pôr fogo para que a mamãe fizesse o alimento das crianças. Então Pedro foi ao quintal e começou a colocar as lenhas. Quando de repente, que susto! Piero Frederico, meu melhor amigo, aqui do fogo. E Pedro não pensou duas vezes ao ver que o seu amigo estava sendo jogado dentro do fogo. E ele então, mais que depressa, correu e colocou a sua mão para salvar o seu amigo Frederico. E então, a mãozinha de Pedro queimou. Porque Pedro, ele colocou a mão para salvar o seu amigo. Então, ele ficou com a mão marcada. E se passou os dias, Pedro continuava com a sua mãozinha enfaixada, mas feliz, porque ele salvou e encontrou o seu melhor amigo, Frederico. Ele não pensou, crianças, que iria se machucar. Ele só pensou em salvar. E assim, crianças, eu conheço uma pessoa que também, eles têm a mão marcada. Ele tem a mão ferida. Sabe por quê? Porque sendo nós ainda pecadores, ele morreu lá numa cruz e ele ressuscitou. E ele nos ama. E ele deu o seu sangue, deu a sua vida por amor a nós. E a marca dele está lá na mão dele, a marca dos espinhos. Sabe por quê, crianças? Porque a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Mas assim ele morreu, sendo nós ainda pecadores, para que sejamos salvos. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu e ele ressuscitou, e seus amigos, os discípulos, estavam reunidos, então Jesus chega e diz que eis que ele ressuscitou e que ele estava novamente com os seus amigos ali. E seus amigos contou, mas havia um dos discípulos que se chamava Tomé. Tomé precisava ver para crer. Então Tomé não acreditou que Jesus esteve ali com os seus amigos. Não, Tomé disse, eu preciso ver para crer. E a Bíblia diz que no domingo seguinte, Jesus então foi ter com os discípulos e lá estava Tomé. E quando Tomé viu Jesus, Jesus disse, paz seja convosco. E é assim, crianças, muitas vezes as pessoas querem ver para crer, mas o nosso Jesus, ele morreu e ressuscitou e deu prova disso. Foi o seu amor para conosco lá naquela cruz, mas o túmulo já está vazio. E mesmo pelo fato de sermos pecadores, como eu li, Jesus, crianças, ele não pensou, ele simplesmente se entregou naquela cruz, mas ele foi para o Pai. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para um lugar lindo chamado céu, e que para entrar lá no céu precisamos ser libertos e livres do pecado. O que é pecado, tia? Pecado é roubar, pecado é pegar, é mentir, pecado é desobedecer ao papai e à mamãe, é tudo isso que desagrada a Deus. Mas para nós ir morar lá nesse lugar lindo chamado céu, onde as ruas são de ouro, onde tudo é de cristal, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais coronavírus para deixar nós com medo. Não, para morar lá precisamos ser libertos e livres do pecado e seguir a Jesus, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e precisamos receber ele no nosso coração, porque Jesus nos fez, ele nos remiu, porque por nós ele morreu lá naquela cruz. E Jesus, criança, se criou para que nós fôssemos
salvos. Olha que linda história. Frederico não pensou. Frederico prometeu que não abandonaria o seu amigo. Então ele encontrou o seu amigo e o salvou. E Jesus, quando ele estava naquela cruz, ele prometeu que jamais nos abandonará. Então, crianças, independente da situação, independente do que aconteça, nunca se esqueça, Jesus Cristo está vivo e Ele vive em nós e Ele está conosco todos os dias. E um dia vamos para esse céu tão lindo. Esta é a história que eu tenho para contar para vocês hoje, para que vocês reflitam. Muitas vezes não temos aquilo que queremos, muitas vezes estamos igual o Frederico, não tem nem mesmo o que comer, mas o nosso Senhor Jesus, Ele nunca nos abandonará. Ele sempre vai enviar uma providência do céu para que nós fomos libertos, para que nós vamos ser alcançados naquilo que precisamos. Frederico foi para Pedro numa lenha. Quando foi buscar lenha, encontraram o Frederico e jogaram o Frederico para ser jogado no forno. Mas o seu amigo o encontrou. E o seu melhor amigo, Jesus Cristo, Ele quer te encontrar. Ele quer estar com você. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus Cristo fazer morada na sua vida. E você será uma criança muito feliz. Esta é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que o Papai do Céu te proteja. Que o Papai do Céu te guarde. Que o Papai do Céu sempre esteja com você. E não se esqueça, crianças, de entrar lá no nosso canal e dar um like e se inscrever no nosso canal. Beijo, fica com Deus. Até a próxima história. Lá, 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 Jesus voltará.